Imagine descobrir que o adolescente mais gentil da vizinhança, aquele que ajudava os vizinhos e trabalhava depois da aula num posto de gasolina, era na verdade o responsável por atrair dezenas de garotos para a morte mais brutal que Houston já vira. Na madrugada de 8 de agosto de 1973, a polícia de Pasadena, no Texas, recebeu uma ligação de um rapaz de 17 anos dizendo que tinha acabado de matar um homem. Ele afirmava que agiu em legítima defesa. O que ele não disse de imediato, mas revelaria nas horas seguintes, é que essa morte era apenas a ponta de um dos casos mais chocantes da história. Criminal Americana? Os assassinatos em massa de Houston, também conhecidos como os crimes do Candyman. Nos dias seguintes, agentes desenterraram os corpos de mais de 2 dezenas de garotos e jovens homens. Na época, foi descrito como o maior número de vítimas atribuído a um único assassino em série na história dos Estados Unidos. E o homem que puxou o gatilho, que levou a polícia até as valas, que confessou tudo pelo telefone para a própria mãe, enquanto câmeras de TV registravam cada palavra. Não era o assassino principal. Era Elmer Wayne Henley Jr., de apenas 17 anos, o garoto que passou 2 anos ajudando a atrair vítimas para Dean Corll, o verdadeiro Candyman, antes de finalmente virar a arma contra ele. Neste vídeo, vamos contar a história completa. Quem era Elmer Henley antes de conhecer Corll? Como um homem adulto, manipulou psicologicamente uma criança até transformá-la em cúmplice de assassinato. Os detalhes chocantes dos crimes, a noite em que tudo terminou em sangue, o julgamento, e como Henley vive hoje, mais de 50 anos depois, ainda atrás das grades. Vamos também falar sobre os documentários, filmes e séries que retrataram esse caso, incluindo uma participação surpreendente na série Mindhunter, da Netflix. Fica até o final, porque a forma como esse caso veio à tona é tão perturbadora quanto os próprios crimes. Elmer Wayne Henley Jr. nasceu em 9 de maio de 1956, em Houston, Texas, o mais velho de 4 irmãos. A infância dele não foi fácil. O pai, Elmer Henley Sr., era alcoólatra e violento, e descarregava a raiva na família. Quando Henley tinha 14 anos, a mãe, Mary, finalmente decidiu deixar o marido e levou os filhos com ela, na esperança de recomeçar a vida. Só que recomeçar não foi simples. A família vivia com dificuldades financeiras sérias. O pai não pagava pensão, a mãe não tinha emprego fixo, e Henley, o filho mais velho, sentia o peso de precisar ajudar em casa. Ele conseguiu um emprego de meio período em um posto de gasolina. Era um garoto inteligente. Testes de QI posteriores revelariam um índice de 126, bem acima da média, mas tinha evasão escolar, frequente e pouca estrutura educacional formal. Ele também tinha, segundo relatos posteriores, uma fé religiosa forte. Chegou a considerar seguir carreira como ministro religioso e lia a Bíblia diariamente. Foi nesse contexto de vulnerabilidade, pai ausente, mãe sobrecarregada, dinheiro curto, desejo de ser o homem da casa, que Henley conheceu David Brooks por volta de outubro de 1971. Os dois se encontraram quando Henley estava matando aula da Hamilton Junior High School, caminhando em direção a um salão de sinuca da região. Brooks se aproximou e perguntou se ele também estava matando aula. A partir daí, os dois passaram a fazer isso com frequência, e foi através de Brooks que Henley conheceu Dean Corll, um homem mais velho que dirigia um Corvette 69. Sempre parecia ter dinheiro, mesmo sem emprego fixo, e passava boa parte do tempo livre na companhia de Brooks. No início, Henley não fazia ideia da real natureza da relação entre Brooks e Corll. Para entender como um adolescente comum se transformou em cúmplice de assassinato, é preciso entender quem era Dean Corll. Corll havia se tornado vice-presidente da fábrica de doces da própria família, a Corll Candy Company, depois de deixar o exército americano. Essa profissão lhe deu acesso fácil e legítimo às crianças do bairro de Houston Heights. Ele distribuía doces de graça e era visto por vizinhos e pais como um jovem trabalhador, gentil, quase um irmão mais velho para os garotos da região. Foi assim que ganhou o apelido carinhoso de Candyman, o homem dos doces. Só que por trás dessa fachada cuidadosamente construída existia um predador metódico. Corll era paciente. Ele passava meses, às vezes anos, cultivando a confiança de uma vizinhança inteira antes de agir. Especialistas que estudaram o caso, décadas depois descreveram o processo como um verdadeiro aliciamento em escala. Primeiro ele convencia a comunidade de que era uma pessoa confiável e bondosa. Depois identificava discretamente os garotos mais vulneráveis. Os que tinham problemas em casa, pouca supervisão dos pais, carência afetiva ou financeira, e os isolava aos poucos. Corll também sabia manipular.
adolescentes através de conversas cuidadosamente elaboradas. Ele contava a Brooks e depois a Henley histórias sobre um suposto esquema de escravidão branca, baseado em Dallas, uma organização que ele chamava de The Syndicate, na qual garotos adolescentes seriam vendidos como criados domésticos para clientes ricos ao redor do país. Ele oferecia $200, o equivalente a mais de $1.600 em valores atuais, para cada garoto que Henley conseguisse atrair até o apartamento dele. Por meses, segundo o próprio Henley relataria mais tarde, ele ignorou essa proposta. Mas por volta de fevereiro de 1972, com a situação financeira da família cada vez mais precária, ele decidiu que ajudaria a arrumar um garoto para Coral. É importante frisar, Henley tinha 14 anos quando conheceu Coral. Ele próprio poderia, e quase foi, uma das vítimas. Em vez disso, foi lentamente transformado, ao longo de meses de manipulação psicológica, em um instrumento do próprio predador. O primeiro rapaz que Henley ajudou a atrair para Coral foi um autoestopista cuja identidade nunca foi totalmente confirmada. Depois desse primeiro episódio, Coral usou uma tática clássica de manipuladores, a culpa compartilhada como corrente. Ele disse a Henley que os membros da suposta rede de tráfico haviam assassinado o rapaz e que agora ele, Henley, estava implicado no crime, que se não continuasse cooperando, iria preso. Era mentira. Não existia rede nenhuma. Mas para um garoto de 16 anos apavorado, sem apoio de um adulto de confiança, a ameaça funcionou. A primeira vítima que Henley teria participado diretamente de matar foi um garoto chamado Mark Scott, quando Henley tinha 16 anos. Coral disse que ele precisava estrangular o rapaz, e quando Henley não teve força física suficiente para completar o ato sozinho, foi o próprio Coral quem ajudou a terminar o assassinato. Henley, criado em um lar religioso, esperava algum tipo de punição divina imediata. Quando isso não aconteceu, segundo relatos posteriores, algo dentro dele mudou. Sua fé, que até então era um pilar central da sua identidade, começou a desmoronar. Coral, sabendo disso, reforçava criticamente essa dúvida religiosa, minando ainda mais qualquer resistência moral que Henley pudesse ter. Ao longo dos 2 anos seguintes, entre 1970 e 1973, no total considerando toda a atuação de Coral, ao menos 28 garotos e jovens homens foram sequestrados, torturados, estuprados e assassinados na região metropolitana de Houston e Pasadena, Texas. Muitos vinham do próprio bairro de Houston Heights, colegas de escola, vizinhos conhecidos de Henley e Brooks. Coral mantinha em sua residência uma estrutura que ficou conhecida como prancha de tortura, uma tábua de madeira a qual as vítimas eram amarradas, e uma caixa de madeira reforçada, chamada de caixa do corpo, usada para transportar os corpos até os locais de enterro. Entre as vítimas identificadas estavam Frank Aguirre, um estudante de 17 anos que estava há poucas semanas de se formar no colégio, Johnny Delhomme, de 16 anos, ex-colega de turma de Henley na escola, Charles Coble, também 17, Marty Jones, 18 anos, que morava a poucos quarteirões de Henley, Homer Garcia, 15 anos, colega de aulas de educação para trânsito, e Billy Lawrence, também 15 anos, que, segundo depoimentos do julgamento, foi mantido em cativeiro e abusado, por mais tempo do que qualquer outra vítima conhecida. Por volta do início de 1973, Henley começou a mostrar sinais de que estava tentando se distanciar de Coral. Na primavera daquele ano, ele tentou se alistar na Marinha americana como marinheiro de convés, uma tentativa clara de escapar fisicamente da órbita de influência de Coral. Seu pedido foi rejeitado em 28 de junho de 1973, porque um teste de percepção de cores revelou que ele era daltônico, tornando-o inelegível para o recrutamento. Anos depois, em uma entrevista concedida em 2010, Henley descreveria o momento com palavras que revelam o quanto ele já se sentia preso numa armadilha psicológica da qual não via saída. Ele disse que não podia ir embora de qualquer forma, porque sabia que, se fosse, Coral iria atrás de um dos seus irmãos mais novos, que Coral sempre demonstrara um interesse, perturbador por eles. Ele descreveu Coral como estando cada vez mais descalando, o comportamento violento, cada vez mais errático, e disse que sentia que Coral acabaria matando ele ou os dois, que a situação estava chegando a um ponto de ruptura. Esse relato é importante porque desmonta a ideia simplista de que Henley era só um cúmplice voluntário. Ele estava, segundo essa perspectiva, tão aprisionado psicologicamente por Coral quanto muitas das próprias vítimas, só que de uma forma diferente, através de culpa, ameaça e dependência prolongada. Chegamos à noite que mudaria tudo. Em agosto de 1973,
Henley levou 2 amigos para a casa de Cole em Pasadena, uma garota chamada Rhonda Williams e um rapaz chamado Tim Curley. Os 3 passaram a noite bebendo e cheirando. Tinha de tinta acrílica para ficar chapados, um hábito comum entre adolescentes da época, até que todos apagaram. Quando acordaram, estavam amarrados. Cole havia amarrado os 3 enquanto dormiam e anunciou, com uma calma aterrorizante, que iria estuprar e matar todos eles. Cole ordenou que Henley despisse a garota e a agredisse, sexualmente enquanto ele próprio atacava o rapaz. Henley, que segundo relatos foi criado em um lar de mulheres, mãe e avó, e ensinado, desde cedo a proteger mulheres, sentiu uma responsabilidade direta por Rhonda. Ela estava amarrada, apavorada, implorando que ele não deixasse nada acontecer com ela. Foi nesse momento que Henley tomou a decisão que mudaria o rumo de tudo. Ele conseguiu convencer Cole, psicologicamente, manipulando de volta o próprio manipulador, a deixá-lo participar voluntariamente do que estava para acontecer, ganhando tempo e, aos poucos, afrouxando a tensão da situação. Em algum momento, Cole, talvez acreditando ter retomado o controle da cena, colocou a arma de lado. Foi o erro fatal. Henley pegou a arma, que, ironicamente, o próprio Cole havia treinado ele a usar, e atirou nele repetidas vezes. 6 tiros ao todo, matando Cole ali mesmo, na casa em Pasadena. O que aconteceu logo depois é um dos momentos mais surreais de toda a história do crime americano. Henley ligou para a polícia e confessou imediatamente o que tinha feito, levando os agentes até a casa. Enquanto aguardava diante dos investigadores, um repórter da afiliada da NBC em Houston, a KPRC-TV chamado Jack Cato, percebeu Henley implorando aos policiais para que o deixassem telefonar. Para a mãe antes que ela soubesse pelos noticiários. O repórter ofereceu o próprio telefone móvel do carro da imprensa. Mama. Who's this? It's Wayne. Yes, this is Mama, baby. Mom, I killed Dean. Wayne? Mom, it's alright. It's alright. I'm with the police, Mom. Toda a conversa foi filmada e foi ao ar naquela mesma noite no Telejornal Nacional da NBC. Um adolescente confessando um homicídio para a própria mãe, ao vivo para o país inteiro. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Henley, em vez de simplesmente confessar a morte de Cole em legítima defesa e parar por aí, decidiu contar tudo. Ele revelou aos investigadores a existência de múltiplos locais de enterro. Em menos de uma semana, ele havia levado a polícia a 27 valas clandestinas. David Brooks, o outro cúmplice adolescente, também se apresentou à polícia de Houston naquela mesma noite, acompanhado do próprio pai. Nos dias seguintes, equipes forenses escavaram múltiplos locais, um galpão de barcos alugado por Cole, uma praia isolada e áreas de mata na região. Muitas famílias de Houston passaram anos acreditando que seus filhos eram simplesmente fugitivos, jovens que haviam abandonado casa por vontade própria, quando, na verdade, estavam mortos e enterrados havia meses, às vezes anos. Cole também guardava, segundo investigadores, uma espécie de troféus das vítimas, como chaves pessoais. Na época, o número de corpos encontrados fez desse caso o que a imprensa descreveu como o pior episódio de assassinato, em série já registrado na história dos Estados Unidos até aquele momento. Um título sombrio que só seria superado por casos posteriores. Décadas depois, o trabalho não terminou. A antropóloga forense Sharon Derrick, que atuou no Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris, dedicou anos a partir dos anos 2000 a devolver nomes e identidades a vítimas que ainda constavam como desconhecidas. Pessoas que haviam desaparecido sem que ninguém jamais associasse o desaparecimento a Cole. Henley foi julgado em San Antonio, após mudança de local do processo. Durante o julgamento, suas confissões escritas foram lidas em voz alta ao júri. As provas incluíam a prancha de tortura, a qual Cole amarrava as vítimas, e a caixa do corpo, usada para transportar os cadáveres. Em 16 de julho, o júri levou menos de 1 hora para chegar ao veredito, culpado em todas as 6 acusações de assassinato. Henley foi condenado a 6 penas consecutivas de 99 anos de prisão, o equivalente, na prática, a uma sentença perpétua e múltipla. Ele não foi indiciado pela morte de Cole, já que promotores concluíram que aquele ato específico havia sido cometido em legítima defesa. Henley chegou a vencer um recurso contra a condenação original, mas foi novamente considerado culpado das 6 mortes em um segundo julgamento, em junho de 1909. David Brooks, o outro cúmplice, foi condenado por assassinato com dolo em relação a uma das vítimas, Billy Lawrence, e recebeu pena de prisão perpétua.
Ele morreu em 2020, em um hospital de Galveston, Texas, vítima de complicações da Covid-19, ainda cumprindo pena. E aqui chegamos à pergunta que provavelmente trouxe muita gente até este vídeo. Onde está Elmer Wayne Henley agora, mais de 50 anos depois? A resposta é simples e ao mesmo tempo perturbadora. Ele continua vivo e continua preso. Henley, nascido em 1956, está hoje na casa dos 70 anos, cumprindo as 6 penas consecutivas de prisão perpétua dentro do sistema penitenciário do estado do Texas. Ao longo das últimas décadas, ele foi transferido entre diferentes unidades prisionais do sistema, incluindo períodos na unidade Mark W. Michael, no condado de Anderson, e mais recentemente na unidade Telford, no condado de Bowie. Henley já teve seu pedido de liberdade condicional analisado e negado mais de 20 vezes. Em 2022, ele apresentou um pedido de liberdade compassiva por motivos médicos, alegando uma condição de saúde, que as autoridades optaram por não divulgar publicamente, por questões de privacidade. O pedido foi negado e ele não foi sequer considerado elegível para essa modalidade de liberação, naquele momento. As famílias das vítimas seguem até hoje extremamente ativas em se opor a qualquer possibilidade de soltura. A família de James Stanton Dremala, a última vítima confirmada, um garoto de apenas 13 anos, que estava andando de bicicleta, catando garrafas de vidro para trocar por dinheiro, com o sonho de levar a namorada para assistir a um filme de James Bond, quando foi atraído até a casa de Cole, declarou publicamente que Henley não merece ter compaixão, nenhuma para com qualquer doença, já que meu irmão sequer foi tratado com humanidade básica. Mais recentemente, Henley chegou a colaborar novamente com investigadores, fornecendo informações sobre possíveis locais adicionais de enterro a uma organização de buscas especializada em pessoas desaparecidas. Voluntários vasculharam terrenos próximos à antiga casa de Corlin, Pasadena e outros locais indicados, usando equipamentos especializados, mas até o momento, nenhum novo conjunto de restos mortais foi encontrado. A partir dessas buscas específicas, em entrevistas concedidas ao longo dos anos, incluindo participações no programa 48 Hours, na década de 90 e mais recentemente em um documentário de 2025, Henley tem se posicionado como alguém que estava sob completo domínio psicológico de Cole. Em uma dessas conversas, ele chegou a declarar que não está tentando se eximir de culpa, mas sim tentando fazer as pessoas enxergarem a verdade sobre o que realmente aconteceu. Especialistas que estudaram o caso de perto, como a psicóloga forense Catherine Ramsland, descrevem Henley não como um assassino em série tradicional, mas como o que classificam de cúmplice complacente, alguém que foi introduzido nesse universo aos 14 anos, através de aliciamento, suborno psicológico e terror sustentado, e que não iniciou os assassinatos por vontade própria, mas foi progressivamente arrastado para dentro deles. Isso não muda o resultado: 6 vidas ceifadas com participação direta dele e uma resistência das famílias que, meio século depois, continua absolutamente firme. Esse caso, apesar de ser um dos mais chocantes da história americana, demorou décadas para ganhar a atenção midiática, proporcional à sua gravidade, em boa parte porque Dean Corll, o assassino principal, morreu antes de qualquer julgamento, o que reduziu drasticamente a cobertura da imprensa em comparação a outros serial killers da mesma época, como Ted Bundy ou John Wayne Gacy. Ainda assim, diversas produções abordaram a história ao longo dos anos. Na ficção seriada, o caso ganhou destaque internacional através da série Mindhunter, da Netflix. Na segunda temporada, que tem como pano de fundo os assassinatos de crianças em Atlanta, há uma subtrama envolvendo uma entrevista da equipe do FBI com Henley na prisão. O ator Robert Aramayo interpretou Elmer Henley na série. No campo documental existem várias produções relevantes. Crime Stories, The Candyman, de 2007, é um documentário dedicado inteiramente a reconstruir a cronologia dos crimes. Já em 1982, o documentário The Killing of America dedicou uma sessão inteira aos assassinatos em massa de Houston, sendo uma das primeiras produções a tratar do caso. Mais recentemente, em 2025, o canal americano Investigation Discovery lançou The Serial Killer's Apprentice, um documentário especial baseado no livro de mesmo nome, escrito pela psicóloga forense Catherine Ramsland, em parceria com a produtora Tracy Ullman. Esse documentário é particularmente notável porque traz uma conversa direta e rara com o próprio Henley, décadas depois dos crimes, revisitando com ele os detalhes psicológicos de como Corll o manipulou ao longo dos anos. Há também um filme independente, In a Madman's World, dirigido por Josh Vargas, finalizado em 2014,
e lançado em edição limitada em 2017, que se baseia diretamente na vida de Elmer Wayne Henley antes, durante e logo depois de seu envolvimento com Corey Brooks. No campo literário, o caso gerou diversos livros ao longo das décadas, incluindo The Man with the Candy, de Jack Olsen, lançado ainda em 1974, poucos meses depois dos crimes, e mais recentemente The Scientist and the Serial Killer, de Lizzie Olsen, publicado em 2025, que foca no trabalho da antropóloga forense Sharon Derrick, na identificação tardia das vítimas. Vale mencionar também que, na época dos crimes, o escritor Truman Capote chegou a se deslocar até Houston para investigar o caso pessoalmente, atraído pela dimensão e pela brutalidade dos fatos. O caso de Elmer Wayne Henley levanta uma pergunta desconfortável, e talvez seja por isso que ele continua fascinando e perturbando tanta gente meio século depois. Até que ponto uma criança de 14 anos, sem apoio familiar, financeiramente desesperada e psicologicamente manipulada por um adulto predador ao longo de anos, pode ser considerada plenamente responsável pelos próprios atos? E, ao mesmo tempo, isso muda em algo a dor permanente das famílias que perderam seus filhos, irmãos e netos de forma tão brutal? Não existe resposta fácil. O que existe são fatos. 6 condenações por assassinato, mais de 20 pedidos de liberdade condicional negados, e um homem de 70 anos que, até hoje, segue atrás das grades, enquanto as famílias das vítimas continuam, dia após dia, garantindo que ele permaneça lá. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que você pensa sobre esse caso. Você acredita que Henley foi mais vítima ou mais algoz? E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos, que vamos trazer aqui, sempre com a profundidade que esse tipo de história exige. Nos vemos no próximo vídeo.